Castelo Rá-Tim-Bum, mais 2 episódios muito bons hoje. O primeiro, Uma Babá Nada Boa, aonde o Dr. Vitor contrata uma babá completamente rígida pra dar um jeito no Nino e acaba pegando as crianças pra Cristo também. E um segundo, um dos mais assustadores na minha opinião, chamado O Sonho, onde o Nino faz um feitiço onde sem querer ele transforma o mal em um ser completamente mal. E eu vou falar pra vocês, gente, eu me lembrava que esse episódio, né, que o mal fica realmente mal. O mal, muito mal, muito mal. Ele dava medo, mas eu não lembrava que ele dava tanto medo assim. Tipo, reassistindo o episódio, eu me lembrei como de fato eu ficava toda vez que esse episódio passava na televisão. Porque além dele ser, eu acredito que o mais assustador de todos os episódios do Castelo Rá-Tim-Bum, Aquele que é o mais temido. a estética dele acabou ficando diferente por conta do Pedro, a Nina e o Zequinha, que não estão como eles mesmos. Eles estão meio que fantasiados, então tipo, o episódio acaba se tornando todo bizarro. A direção de cena aqui deixou a coisa toda muito sinistra. É muito da hora. Eu amei, e como eu amei, então eu tenho certeza que vocês também vão amar relembrar esse episódio. Então se ajeita aí que hoje é esse que tem se tornado um dos quadros mais queridos do canal, inacreditavelmente, pra minha surpresa, eu realmente não esperava. Castelo Rá-Tim-Bum, episódios Uma Babá Nada Boba e O Sonho. E como são 2 episódios, bora que bora, porque é muita coisa pra falar, bora! E o episódio Uma Babá Nada Boba começa com o Dr. Vitor, que está ali na biblioteca lendo 5 livros ao mesmo tempo, quando o seu sobrinho neto, Nino, entra querendo chamar a atenção dele, querendo um pouco de atenção. E como vocês sabem, o Dr. Vitor, ele além de feiticeiro, ele é um grande inventor, então esse lance da pesquisa dos estudos está muito presente nele. E ele lendo esses 5 livros é muito icônico, porque cada livro tá numa língua, inclusive numa língua sânscrita, que é uma língua muito antiga, não sei se ela é morta, não sei, mas é uma língua muito antiga. Demonstra o quanto de fato o Dr. Vitor é antigo e sábio. O que é transexual não binário? Não é transexual, transneutre? Coisas novas aqui pra eu saber. E o Nino, gente, ele tá completamente entediado, ele quer fazer alguma coisa, ele quer brincar, ele quer alguma coisa do Dr. Vitor. E com isso ele pede pro Dr. Vitor, que já tá ali lendo, ler uma poesia pra ele. O Dr. Vitor concorda. Tio, leia uma poesia pra mim. Está bem. Desde que depois que ele leia essa poesia pra ele, ele deixe o tio dele em paz, trabalhando, lendo ali as coisas que ele tem que ler na biblioteca. É um pio que eu não quero mais ouvir. E eu tô falando sério. Pode ser? O Nino fala, não, tranquilo. E ele lê uma poesia icônica, com aquelas gravuras icônicas que só existem no Castelo Rá-Tim-Bum. Eu queria muito que um livro de poesia tivesse sido lançado com essas gravuras do Castelo Rá-Tim-Bum, porque eu acho elas muito fofas, é a cara da TV Cultura. Aqui, nesta pedra, alguém sentou olhando o mar. Legal. Depois da poesia, a gente acha que o Nino, né, vai realmente dar paz pro Dr. Vitor, mas ele não dá, ele insiste que ele quer brincar, ele quer fazer alguma coisa com o tio dele. Só que o Dr. Vitor precisa realmente trabalhar. Ele dá um chilique e fala que ele quer porque quer, porque quer. Porque vai ser a minha vez de dizer, tio Vitor, eu não posso brincar com o senhor. Raios e trovões! Dr. Vitor fica irritado, fica de pele. Ele chama, né, o primeiro raio, na verdade não é o primeiro raio e trovões, mas ele chama, né, um raios e trovões ali naquele momento. E conjura um fone de ouvido super potente daquele que vai trazer paz pra ele, porque vai impedir que o Nino consiga fazer barulho e chamar a atenção dele, distraindo ele da leitura que ele precisa executar ali naquele momento. Mas o Nino dá um jeito e ele volta com uma caixa de só assim, um paredão praticamente, aqueles paredão de funk, onde ele pega, liga o microfone, liga no último volume e começa a falar com o tio dele, falar que ele quer fazer alguma coisa com o tio dele. Eu quero jogar bola com o senhor! Eu quero jogar bola com o senhor! Eu quero jogar bola! Dr. Vitor fica irado e ele solta um recorde de raios e trovões. Ele fala várias vezes, tanto que dessa vez mostra até uma externa do castelo com aquela iluminação que os relâmpagos fazem, sabe? Tomando conta do castelo pelo lado de fora. É muito tenso, tipo... Raios e trovões! Raios e trovões!
Mano, ele deixou o tio dele muito irritado. O Dr. Vitor sai, vai até o telefone e o Nino escuta ele contratando uma babá. Quando ele percebe que o Dr. Vitor tá chamando uma babá pra ele, imediatamente ele fica de cara. Imediatamente ele já odeia a ideia. E eu não gostei. Ele vai pro quarto dele e começa a construir uma barricada pra babá não conseguir chegar até ele. O que é uma loucura, né? Tipo, a gente fala assim, ó, não faz muito sentido. E uma coisa que eu tenho que comentar do quarto do Nino, que é muito legal, que eu ainda não comentei, é o papel de parede, de gibi. É tipo uns gibis, sabe? Tipo jornais e tal. E eu sempre achei muito, muito legal. Claro que é uma poluição visual sem fim, né? Na verdade, o Castelo Rá-Tim-Bum em si, ele é muito encantador, mas ele é uma grande poluição visual, porque ele tem muita cor, ele tem muitas formas, ele tem muito colorido, né? E uma árvore, e um negócio, uma escada, quadro, e a celeste que é rosa. Tudo grita aos nossos olhos, né? E o quarto do Nino, claro que não é diferente. Mas eu sempre achei muito icônico esse papel de parede dele de gibi, e eu sempre quis ter um quarto com papel de parede de gibi por causa do Castelo Rá-Tim-Bum. Uma coitada. Só que aí a galera que tá lá no quarto com o Nino, conversando com ele, começa a falar que seria legal ter uma babá pra eles. Como eu queria ter uma babá só pra mim. Pra fazer cafuné, Pra lustrar nosso pé. contar historinhas. Nos dar comidinha. E aí o Nino, ele é meio assim, vocês já perceberam, né, gente? Que, tipo, tem alguns episódios que já mostraram que a personalidade do Nino é assim, ele é legal, mas ele tem também uns negócios infantil, porque ele meio que representa uma criança, sabe? Tipo, uma pessoa juvenil, porque eu não sei se é criança, mas tipo assim, o pessoal começa a falar que seria legal uma babá e ele fala bem assim, tá, mas essa babá ela é minha, ela é pra mim, não é pra vocês. Mas a babá é pra mim. Como assim? Como assim? Só que, tipo, até agora ele não queria uma babá, agora ele quer só porque todo mundo falou que gostaria de ter uma babá e que seria interessante. Tipo, é bem coisa de criança, sabe? E passado algum tempo, a babá finalmente chega. Essa babá, gente, ela me dava muito medo. Essa roupa cinza dela, esse chapéu, o Chanel, o cabelo Chanel, ela é o estereotipo perfeito de professora chata, daquelas que a escola inteira morria de medo. Acho que até a diretora tinha medo dessa professora durante os anos 90. Muito comum. Toda professora durante os anos 90 que tinha esse exato estereotipo dessa mulher era a pior de todas. Era aquela que quando você chegava no começo do ano e você descobria que ela era a sua professora, você ficava tipo, meu Deus, vai ser um longo ano. E eu tinha real medo dela. E ela tem um jeito todo dela de falar assim, ai, que bonitinho, sabe? Tipo, Que castelinho mais bonitinho. ela não parece que ela é feliz, parece que ela quer passar a ideia de que eu posso ser fofa também, mas eu tô me esforçando pra parecer legal, sabe? Ela escuta uma musiquinha, que é a música dos passarinhos, e ela fala, nossa, que música bonitinha, da onde que tá vindo essa música? Ela é toda... Mano, eu tinha medo dela, real, eu tinha muito medo dela. E de onde é que vem essa musiquinha tão bonitinha, hein? E nós temos um momento educativo que é o dos passarinhos tocando, nesse dia específico, uma gaita. Passarinho. Que é aquele negócio que toca assim. Hoje em dia eu nem sei se existe. Deve existir, claro, gaita. Mas eu não vejo. Gente, é uns negócios muito louco. Porque assim, nos anos 90 era muito comum gaita. Era muito comum as pessoas terem gaita dentro de casa. Eu lembro que a maioria dos meus primos, dos meus tios, tinham gaita. E eu pegava a gaita e ficava... tipo, infernizando, né? Claro que a minha mãe me batia e tomava a gaita de mim, porque eu deixava ele expirando, né? Mas nos anos 90 era muito normal. E hoje em dia, eu não sei se é normal, tipo... Porque eu penso que o que é normal hoje em dia, com certeza aparece no TikTok, no Reels. E eu nunca vejo ninguém tocando gaita no Reels. Talvez agora que eu falei, né? O Google vai ouvir que eu falei gaita e vai me jogar pessoas tocando gaita no Reels. Mas eu não vejo, não costumo ver. Então, tipo, eu não sei se é comum gaita hoje em dia. E é o que o passarinho tá tocando. Do quê? O Nino começa a falar pra essa babá o que é que eles vão fazer, porque na cabeça dele ele entende que o Dr. Vitor contratou então uma babá pra entreter ele. Bem, primeiro você pode contar a história do João Pé de Feijão pra mim. Depois nós podemos montar o quebra-cabeça de... Já que o Dr. Vitor não vai poder brincar com ele, ele contratou uma babá pra brincar com ele. E não é isso, porque ele começa a falar bem assim, olha, você vai ler uma história pra mim, depois a gente vai montar um quebra-cabeça, ele começa a planejar uma tarde toda divertida com essa babá. Ela fala, não foi pra isso que eu fui contratada.
Gente, ela senta o Nino numa cadeira de... Sabe aquelas cadeironas de criança que criança senta pra poder comer? Ela senta o Nino numa daquela e começa a dar papinha pra ele. Eu acho que o episódio quis demonstrar que, assim, apesar do Nino ser representar uma criança mais velha, ele estava agindo como um bebê. Então, já que você tá agindo como um bebê, eu vou contratar uma babá pra te tratar como um bebê, porque é assim que ela trata ele. Papinha, papinha, papinha. Como um bebê, o episódio todo. E aí ela começa a dar papinha pra ele. Eu sempre fiquei com muito nojo dessa papinha, porque eu tenho nojo de leite. Eu não consigo, assim. Leite puro, leite branco, não tomo. Eu vomito insta. Eu vomito com cheiro. Então eu sempre fiquei, tipo, em choque com essa cena, porque eu falava, meu Deus, se é comigo, eu morro. Eu vou à falência. Falência? Não. Eu faleço. E morreu. As crianças chegam, pela primeira vez o porteiro pergunta se elas vão mesmo querer entrar, porque como ele já sabe que a babá tá lá dentro, ele fala bem assim, olha, o negócio aqui não tá bom hoje não, e vocês vão querer entrar? E eles vão falar, claro. E a senha do dia pra poder entrar no castelo era imitar um bebê. Então eles imitam um bebê e entram. Temos um interlúdio com uma cena da Morgana, né? Um momento da Morgana, onde ela vai contar uma história de alguma coisa da criação do mundo. E ela fala sobre os teatros de máscara, que eram os primeiros teatros, se eu não me engano, teatro grego ou romano, nos quais eles usavam máscaras para representar os sentimentos que eles estavam sentindo naquele momento. Que eu me lembro, inclusive, desse episódio em si, com a Morgana falando sobre o teatro de máscara. E eu sempre pensei que eu teria muito medo também, porque máscara em si, máscara de Veneza e tal, sempre me deu um negócio ruim, um aspecto ruim. Até porque eu já assisti um filme uma vez que se chama No Cair da Noite, que é tipo de uma fada do dente, assim, é um filme de terror, que eu fui assistir ele esses dias, ele é besta. Nem consegui terminar de assistir de tão besta que eu achei que ele era. Mas quando eu era criança que eu assisti esse filme, eu fiquei muito tenso. A vilã do filme, ela usa uma máscara de porcelana, assim, então eu sempre tive um negócio com máscara. E eu falava, gente do céu, Deus me livre assistir um teatro com essas máscaras que a Morgana tá mostrando como que era, né, antigamente. Deus me livre. Bom, o Nino dá outro piti quando as crianças chegam, porque ele não gosta da situação e fala que a babá tem que ir embora. Ela bota ele de castigo, ele vai pro quarto e as crianças saem. Só que as crianças, elas saem, elas vão meio que pra sala ali de invenções, né, sala de estar, e elas falam bem assim, mas essa babá, ela não tem poder sobre a gente, ela tem poder sobre o Nino, porque ela é babá do Nino. Então elas ficam todas assim, se crescendo, assim, tipo, não, a gente, meu amor, se ela chegar aqui, a gente vai falar, ô querida, você não manda na gente não. Só que quando ela chega, eles ficam pianinho. Como vão, crianças? Tudo bem? Tudo. Ela pede pra ver a mão deles, pra ver se tá limpa. Quando ela começa a ver a orelha, o Zequinha fala, você não quer ver o circo? Aí ela fala, um circo? Aonde que tem um circo? Ele leva ela num circo que tem ali, né, dos inventos do Dr. Vitor, porque essa é a sala de inventos dele. E ela fala aquela frase dela, ai, que bonitinho, um circo. Ai, mas que cirquinho mais bonitinho. E aí, dentro do circo, nesse dia em específico, as crianças estão fazendo um número de equilíbrio de pratos na vara. Então, tipo, elas ficam com a vara girando assim e os pratos na ponta. Eu acho incrível, eu sempre achei muito bonitinho. Eu sempre me lembro da música do circo e que eu tinha medo desse mestre de picadeiro aí, tá? Que é essa criança de bigode com o olho de lápis, assim, sempre tive medo. E puxando esse gancho, que teve esse momento, né, educativo, nós temos um outro momento educativo que é do Tíbio Perônio desse mesmo episódio, que já vem coladinho, também falando sobre equilíbrio, porque como a gente falou sobre equilíbrio de pratos, o Tíbio e Perônio estão falando sobre equilíbrio com pesos. Então, um deles chega com um peso, coloca de um lado da sala, e aí a sala pende pra esse lado, porque tem que dividir o peso pra que haja equilíbrio, sabe? Então, tipo, é meio que isso. Os episódios, quando tinham esse momento educativo, traziam algo que conversava com a problemática ou com algo que estava acontecendo ali naquele momento. Depois disso, a Biba leva ela pra ver a caixa preta, enquanto eles vão lá no quarto do Nino. Então, deixa ela lá vendo a caixa preta, eles fogem, pegam o Nino e falam bem assim, cara, vamos sair daqui, vamos fugir, vamos se esconder dela. Só que quando eles saem, ela aparece e pega eles no flagra. Aí ela chama eles e fala bem assim, então vocês querem brincar? Então a gente vai brincar de bater palminha. Bater palminha é muito icônica. Vamos bater palminha. Palminha, palminha, palminha. Vamos
bater palminha. Bater palminha. Nesse meio tempo que eles estão ali brincando, o Dr. Vitor chega. Quando ele chega, ele pergunta se tá tudo bem, se tá tudo certo. E a babá fala que sim, que eles são umas gracinhas e tal. Ele dispensa a babá, que vai embora, graças a Deus. Nossa, era muito tenso esse episódio, porque eu lembro que eu assistia ele, e quando chegava a hora que o Dr. Vitor chegava e dispensava a babá, eu sentia o alívio que as crianças tinham sentido quando ela ia embora. E aí, ela dá tchau em várias línguas. Thank you, merci. Grazie. Gracias. Obrigada. E o Zequinha pergunta por que ela falou, né, várias línguas na hora de dar tchau. E essas perguntas todas do Zequinha chamava o Telekid, que ele falava, mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? E o Telekid, nesse episódio, que no caso é um cara que ele é meio que um computador, digamos assim, ele é meio que uma inteligência artificial do Castelo Rá-Tim-Bum, que explica várias coisas. Ele explica por que as pessoas falam várias línguas. Claro que é de uma maneira didática e simples, né? Ele simplesmente fala que existem vários países e nesses países as pessoas desenvolveram a própria maneira de se comunicar e, bom, é basicamente isso, ou a Torre de Babel, né? Mas a Torre de Babel tem muita gente que contesta porque já tem algo religioso ali, né? Eu não vou dar minha opinião aqui, mas é isso, né? Tem gente que acredita na Torre de Babel, tem gente que acredita no lance das línguas mesmo assim, de como se desenvolveram as línguas e é sobre isso, evolução. Darwin? Não sei, tô doida. Abafa. A cena volta para as crianças e ali o Dr. Vitor se despede delas, o porteiro fala que já tá tarde, que elas têm que ir para casa. O Nino toma banho e quando ele chega na biblioteca, o tio dele tá novamente trabalhando. Dessa vez ele não dá chilique, né? Ele só sai e aí o tio dele fala, ai Nino, o que foi e tal. Ele fala, ai, queria só brincar com você só um pouco e tal. E eles jogam futebol de botão, que antigamente tinha esse lance, hoje em dia também não sei, assim como a gaita, não sei se existe ainda futebol de botão, acho que não, porque aí o pessoal hoje em dia já joga pibolim direto, né? Mas antigamente tinha, que eram os botõezinhos assim, e tinha um botão que você ficava na mão e você apertava, e esse botão meio que chutava a bola, que não era redonda, era também um disquinho, até você conseguir fazer gol. Eu achava super sem graça, mas eu tinha uns amigos que eles jogavam a tarde inteira futebol de botão, eles achavam o máximo. E desse jeito termina o episódio Uma Babanada Boba, com o Nino finalmente brincando com o Dr. Vitor de futebol de botão. Bacana, né, gente? Legal no final das contas. Agora bora pro episódio tenso, que pra mim, assim, ó, eu sei que tem o episódio do Lobo Mau, que ele saiu, fugiu do zoológico e tal, que eu considero um lobisomem. E sim, esse episódio era muito tenso, porque o lobo é muito tenso. Mas esse episódio em especial, que eu vou comentar agora, que é esse que o mal ficou mal, ele tem cenas tensas. E ele tem ameaça, tipo, ameaça mesmo. As crianças e o Nino, eles se sentem ameaçados o tempo todo. Vamos entender, vamos conversar sobre ele, vamos entender como é que é. Vocês vão ver o lance todo. Bora. E o episódio O Mal Está Mal começa com o Nino ali na biblioteca tirando o pó dos livros, amando do tio Vitor, que pediu pra que ele desse uma geral ali na biblioteca. E realmente tá precisando, viu, gente? Porque o pó que sai durante todo esse episódio, a todo momento que ele bater esse espanador vai sair muito pó. Sempre me deu um negócio ruim e hoje em dia me dá mais ainda, porque eu sou do tipo que eu vejo pó na TV, eu quero espirrar. É muito louco, é muito psicológico isso, sabe? E quando eu tava assistindo, eu via o pó saindo e ficava coçando o nariz. Entre no carro, vadias. Nós vamos para a terapia. É uma coisa terrível, alergia, assim, tipo, rinite alérgica. Quem tem sabe que é babado. E aí, logo nesse comecinho, rola aquele quadro que muita gente gosta, que é Enquanto Isso, no Lúcio do Castelo, que é o quadro das fadinhas, né? Esse quadro, ele é pra primeira infância, porque eles são questões bem bobinhas, bem simplesinhas, assim, dinâmicas, bem simplesinhas de se pensar, mas ele é de raciocínio. Então, de certa forma, bota as crianças pra pensar. E eu, por mais que eu já seja muito mais velho, ainda assim, quando elas falam, eu respondo. Eu acho que é minha nostalgia, sabe? Nesse em especial, elas têm que descobrir qual das comidas, o que ali em cima da mesa pode comer ou não. Então tem um ovo, tem uma cebola, tem um pão e tal. E aí tem um sapo, tem umas outras coisas que não é de comer. E você fala o que é de comer, o que não é, e é isso aí. E o quadro acaba. Maravilhoso. Eu amava as fadinhas do castelo. O que é de comer aqui? Boa pergunta. O que é de comer aqui? O Nino, enquanto isso, continua arrumando, tirando o pó doido dentro da biblioteca. Tanto que tem uma hora que ele cai exausto numa poltrona. Você
e fica jogado ali na poltrona, exausto de tanto pó que ele tirou até então. Em seguidinha temos um interlúdio com a Morgana novamente, o relógio chama, o quadro da Morgana, que nesse episódio fala sobre Freud e sobre os sonhos, como Freud interpretou os sonhos. Porque a Adelaide, que é a gralha da Morgana, sonhou que comia balas e chocolates e bombons, e ela sonhou isso por quê? Porque no dia anterior ela viu que a Morgana tinha comprado balas e bombons pra ela. Então meio que se entende que o inconsciente dela fez com que ela sonhasse porque ela viu algo que tem ligação com aquilo e tal. Enfim, esse momento da Morgana, ela traz figuras históricas, ela fala sobre grandes pensadores, inventores e cientistas, etc. E encaixa algo que eles fizeram com o que está acontecendo no episódio em si, já dando dica do que é que está acontecendo. Então, quem for malaco já vai catando já, né? Gente, só pessoas inteligentes entenderiam isso. As crianças chegam e, como eu comentei com vocês, dessa vez elas estão com roupas diferentes. Elas não estão com aquelas roupas clássicas que elas usam normalmente. A Biba, inclusive, tá de um jeito, ela tá meio de Emília. E eu sempre tive muito pavor dessa roupa dela de Emília. Porque eu acho bizarro, assim, os olhos com os cílios desenhados, sabe? Eu sempre achei meio bizarro a imagem da Emília em si. Eu gosto da versão dos anos 2000, porque eu assisti também, né? Mas a versão dos anos 90, dos anos 70 do Sítio do Pica-Pau Amarelo, não gostava. Sempre achei assim, a estética amedrontadora demais. Horroroso, horrível, um espanto, me faz mal. Bom, o Nino continua tirando pó, e é pó que não acaba mais essa biblioteca, que, nossa senhora, eu não sei como é que esse gato nunca morreu debaixo desse monte de pó, de ácaro, de coisa que tem nessa biblioteca. Até que ele encontra um livro muito antigo do tio Vitor, ele fica super animado, porque é um livro mágico do Dr. Vitor, que ele procura há mais de um século, há mais de 100 anos. E o Nino finalmente encontrou. O gato pintado imediatamente repreende, fala bem assim, olha, deixa isso desse jeito, porque tá lacrado assim, tá todo enrolado com uma cordinha. E o Nino fala, claro que não, eu vou abrir, porque como é o livro mágico do meu tio, com certeza devem ter mágicas muito legais aqui dentro. Ele corre no quarto dele, pega uma tesoura, volta, corta as cordinhas que tá amarrando o livro e abre. Só que aí ele se frustra porque não tem nada escrito. As páginas estão todas em branco. Porém, uma delas tem uma palavra repetida várias vezes, a palavra mal. O Nino, descabidamente, simplesmente repete a palavra várias vezes. Mal? Não. Mal? Não. Mal? Mal? Dá babado, dá um negócio ruim, e o Godofredo, que é o parceiro do Mal, que fica lá nos encanamentos do castelo, começa a gritar pedindo socorro pro Nino. Quando o Nino chega, ele fala, o Mal ficou mal. Aí o Nino ainda debocha, né? Mas é claro que o Mal é mal. Ele fala, não, mas o Mal, ele era um mal bonzinho, agora ele está mal de verdade. Bom, o Mal aparece do nada, dá um susto na gente, e ele começa a falar todas as maldades que ele vai fazer pro Nino. Que a princípio, a gente até pensa que são coisas bobas, né, que ele tá pretendendo fazer ali. Só que mesmo assim deixa o Nino e o Godofredo muito assustados. Eu vou esvaziar a sua bola de basquete. Eu vou amarrotar o seu patinho de borracha. Eu vou fazer tantas maldades que vocês vão morrer de medo. O Nino sai correndo pra rua, só que o problema é que quando a porta se abre, ele sai e as crianças entram sem entender nada. A porta se fecha, tranca o Nino pra fora e as crianças pra dentro. Ali o Mal começa a falar com elas começam a debochar falando, ah, Mal, vai dizer que você ficou mal agora de verdade. Até que elas percebem que realmente ele ficou mal. E ele vai pra cima delas. E aí, gente, tem uma cena, essa cena tem uma sequência que mostra as pernas do Mal e o pé dele. E nunca mostra. Nunca em nenhum outro episódio vai mostrar, só nesse, pra mostrar que o Mal ficou de pé, saiu e vai correr atrás das crianças. E essa cena é muito tensa, porque ela foi de fato assustadora. Ela deixou a coisa muito bizarra. Ele vai pra cima delas e eu lembro com muito pânico dessa cena. Eu me lembro de me sentir aflito enquanto eu assistia quando eu era pequeno. Inclusive de sonhar que o Mal corria atrás de mim com essas pernas e com esse pé. Misericórdia, que trabalho satânico.
O Nino tá lá fora suplicando pro porteiro abrir a porta, só que de repente o Godofredo é que aparece e fala que o mal deu um sumiço completo no porteiro. E a gente fica mais tenso ainda, porque a gente pensa, caraca, o Nino acabou de pronunciar as palavras do livro e o mal já fez um monte de maldade pelo castelo. Tipo, ele já fez um monte de coisa ruim. Com muito custo, o Godofredo consegue abrir a porta. E aí as crianças saem, antes do mal pegar elas. E tipo assim, tem uma hora que mostra elas olhando pro mal e demonstra que o mal tá enorme, assim, que ele tá ficando gigante, porque elas começam a olhar pra cima. Quando elas saem e fecha a porta, é muito tenso, porque aí o Nino explica pras crianças lá fora o que foi que ele fez, e elas começam a ouvir a Celeste pedir por socorro. Então elas falam, a gente vai ter que entrar e a gente vai ter que dar um jeito no mal, a gente vai ter que, enfim, encontrar esse livro e ver um jeito de desfazer tudo isso. E agora? Vem cá, socorro! Eu vou te pegar, compreende? Celeste! Eles entram e vão direto falar com a Morgana, porque aí a Morgana dá um jeito, né? A Morgana é babadeira, 6.000 anos e tal, uma bruxa poderosa. Só que chegando lá, o mal impede eles de irem falar com a Morgana e mais, ele fala que a Morgana tá num sono do qual ela não vai acordar, então eles têm que desistir de falar com a Morgana. Eles saem correndo, né, de volta para a biblioteca, porém o mal consegue agarrar o Pedro. O Nino, a Biba e o Zequinha vão para a biblioteca, lá eles encontram o livro de novo e eles folheiam até que eles encontram uma palavra. Eles pronunciam a palavra e desaparecem. Será pacete? Não! Isso é desaparecer ao contrário! O Pedro luta com o mal na escada, consegue se livrar dele e corre pra biblioteca. Lá ele chega, não tem ninguém. De repente ele escuta os gritos da Celeste, ele sai pelo outro lado da biblioteca, vê que não encontrou ninguém. Quando ele volta, o livro que tava lá na biblioteca não está mais. E o Gato Pintado fala que o mal pegou o livro e desceu pra oficina. O Pedro, muito corajoso, fala, não, eu sou o único que tô aqui, eu vou ter que fazer o herói. Então ele pega o Godofredo e os dois descem pra oficina. Lá embaixo, o mal tá esperando que ele desça pelo elevador. Então ele tá esperando com um balde, assim, pra poder soltar um balde no Pedro e tal, fazer um bagulho com ele. Só que ele não desce pelo elevador. Ele desce pelo outro lado pra surpreender o mal de fato. Oi, bobinha! O Pedro entra na biblioteca e é tenso, assim. Eles conseguiram criar uma tensão meio louca, assim, com a Celeste refém do mal naquele momento e o mal fazendo com que ela gritasse pra poder chamar a atenção do Pedro pra ele descer, enquanto o Pedro tá ali tentando se aproximar pra conseguir pegar o livro. Quando ele pega, o mal pega ele no flagra pegando o livro. Socorro! Socorro! E aí ele fala, agora que você tá aqui, você vai ver, eu vou te dar um abraço que vai esmagar todos os seus ossos. Olha que loucura. O mal começou falando coisinhas bobinhas que ele ia fazer lá em cima, mas termina com ele falando que vai esmagar os ossos do Pedro com um abraço. Coisa tá macabra. Ele fica ali de trelele com o mal, fica uma coisa meio... Ali a direção ficou meio esquisita, mas o Pedro finalmente consegue abrir o livro e ler umas palavras. Essas palavras que ele leu, que ele proferiu, elas desfazem o feitiço do livro. Então, primeiramente, traz o Nino, o Zequinha e a Biba de volta e desfaz o feitiço do mal ficar completamente mal. Logo, eles percebem que o mal não está mal de novo, que ele voltou a ser um mal bonzinho. Eu fui campeão de alguma coisa, ou coisa parecida. E durante a comemoração a gente descobre que o Nino estava sonhando, gente. Olha que plot twist. Na verdade, nada disso de fato aconteceu. O Nino sonhou que ele estava limpando a biblioteca e que ele caía lá de cansaço e tal. E a partir da hora que ele caiu, lá no começo do episódio, começou o sonho dele. Nisso as crianças chegam e ele fica meio assim, porque ele fala bem assim, eu não vou poder brincar com vocês porque eu tenho que limpar a biblioteca. E as crianças falam bem assim, não tem problema, a gente limpa com você, né? Vamos embora. Ninguém solta a mão de ninguém. Até que, de repente, o Pedro encontra esse livro do Dr. Vitor. E aí o Nino impede ele de abrir o livro, alegando que daquela história eles não iam gostar nada. E desse jeito termina O Mal Está Mal, um dos episódios mais tensos do Castelo Rá-Tim-Bum. Hoje foram episódios um pouco mais relax. Eu acho que, enfim, eu trouxe pra vocês 2 episódios, na verdade, que eu gosto muito deles, eu gosto da temática, que é o da babá, que eu acho legal, porque meio que comunica esse lance dessas crianças que já têm uma certa idade pra entender as coisas, mas que querem ficar agindo como crianças. São grandes o suficiente pra ir na rua brincar sozinho, mas quando o pai fala que não vai dar alguma coisa, quer se jogar no chão e fazer birra como se tivesse 4 anos de idade, sabe? Então, tipo, eu acho legal isso. Já o do mal ficou mal, ele não tem uma lição de moral
legal em si pra ensinar, a não ser o fato do Nino mexer no livro do Dr. Vitor, mesmo sabendo que o Dr. Vitor não quer que ele faça isso, mesmo vendo que o livro está lacrado, então não é pra você abrir e fazer. Ainda assim, eu acho o episódio interessante por causa da tensão. Eu acho, de fato, um episódio muito tenso. Mas comenta aí o que é que vocês acharam desses 2 episódios. Vocês acharam bacana? Vocês lembravam deles? Já tinham assistido? Um deles era o preferido de vocês? Comenta aí que eu quero saber tudo. Bora engajar e falar pro YouTube que, ó, o criador de conteúdo tá fazendo um bom trabalho, hein, YouTube? Tá babado esse canal aqui. Eu amo, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um beijo. E até o próximo vídeo.